Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso desafio. E hoje o tema do vídeo ele é super interessante, já foi um tema de uma live minha. Se você quer entender, lá no Instagram tem uma live que eu falei somente sobre esse assunto, que é a menopausa precoce, tá joia? Então, a menopausa precoce, ela acontece, como tudo em relação às leis biológicas, como um mecanismo de proteção, um mecanismo de sobrevivência. E a gente poderia resumir a menopausa precoce com apenas uma frase: qual é o perigo em procriar? Tá joia? Porque a menopausa precoce nada mais é do que a mulher perder ali a capacidade de procriação. E, gente, tem várias maneiras da gente poder vivenciar isso, tá? Eu vou explicar essa temática com uma paciente que eu atendi. Ela veio, 38 anos mais ou menos, e ela se queixou para mim: Rafael, eu vim aqui porque eu tô com menopausa precoce, eu não tô entendendo o que está acontecendo. E qual é a história dela, gente? Quando ela era criança, né, na verdade a mãe engravidou e o pai, quando ela foi contar, eles não eram casados, eles não estavam juntos, e quando a mãe foi contar para o pai, né, dela que ela estava grávida, ele não assumiu, ele foi embora. Então ela foi uma mãe solteira que teve que dar conta dessa filha sozinha. Ela teve que ela cresceu sem o pai, ela só foi conhecer o pai quando ela já era adulta. Então olha como a vida dessa criança e dessa mãe foi difícil, pelo simples fato desse pai não estar presente ali, tá bom? E o que acontece? Essa paciente que chegou com queixa de menopausa precoce, ela falou assim para mim: Rafael, inclusive eu tenho um namorado que quer casar comigo, ele é extremamente presente na minha vida, ele quer me dar tudo, mas eu não quero ficar com ele, né? E ela gostava dele, gente. O que ela estava era morrendo de medo de quê? De viver o abandono de novo. E por que ela entrou ali em menopausa precoce? Porque inconscientemente no cérebro dela tinha uma memória. E se você engravidar e ficar sozinha de novo? E se você engravidar e ficar solteira, ser mãe solteira, assim como a sua mãe foi? Porque na verdade, gente, pela história que ela trazia do pai dela, que ainda não estava ressignificada no comportamento dela, ela não podia confiar que o namorado dela realmente queria formar uma família com ela. E enquanto ela não ressignificou isso, ela não melhorou. E a gente precisou mostrar para ela que, olha, você não tem garantia nenhuma que ele vai realmente ser o homem da sua vida, né? Mas hoje se permita viver essa experiência, se permita viver essa relação. Foi a sugestão que eu dei para ela lá, sabendo dos riscos que você corre, porque pode ser que não dê certo, mas cara, quem tem garantia de que o relacionamento que você tá vai dar certo? A grande questão ali que ela estava vivendo o passado dela, a falta de completude com esse passado na história dela, estava trazendo essa memória para esse relacionamento de hoje. E ela não se permitia viver o relacionamento com uma pessoa que ela gostava, mas que inconscientemente ela morria de medo de repetir aquele padrão, tá joia? E como o corpo dela manifestou isso? Olha, eu não posso procriar porque é perigoso. Uma criança que cresce sem o pai ou uma criança que cresce sem a mãe, biologicamente ele está em risco de sobrevivência. Então, se você que está aqui assistindo esse vídeo, você sofre de menopausa precoce, a gente teria que procurar na sua história onde existe aí um medo em procriar. Qual é o perigo em procriar? Por exemplo, eu já vi outros casos de menopausa precoce em mulheres que morreram, com histórico, né, familiar, de mulheres que morreram no parto, por exemplo. Tem uma outra paciente que ela desenvolveu menopausa precoce por volta dos 34 anos. Olha só que interessante, gente. Aos 34 anos ela desenvolve menopausa precoce. Por quê? Na história dela, a avó dela morreu no parto com 35 anos. Então, desenvolver menopausa precoce aos 34, inconscientemente, é um mecanismo de proteção para que ela não morra aos 35 como a avó morreu. Ela estava repetindo ali a história da avó, por exemplo. É interessante isso, né? Não sei se você que está aqui acompanhando o vídeo já entendia, né? Eu já conhecia a visão das leis biológicas nesse sentido. Mas quando a gente consegue entender qual é o mecanismo de proteção, a gente consegue destravar. Porque, por exemplo,
como que a gente trabalha com o paciente com esse tipo de queixa, né? Olha, lá atrás a sua avó viveu essa história, mas hoje você pode fazer diferente, né? É uma forma até de ajudar a corrigir aquela história dessa avó que ainda não foi corrigida no clã a partir do sintoma. Eu já gravei um vídeo aqui sobre os sintomas e os sintomas nada mais são, gente, do que uma oportunidade da gente corrigir aquelas informações do nosso clã que ainda não estão corrigidas, tá bom? E aí, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo aqui com aquelas pessoas que possam se interessar. Deixa aqui a sua pergunta, o seu comentário. Clica aqui e conheça o Universo do Corpo, que é o meu curso com mais de 86 aulas, onde você vai entender o significado dos sintomas, como ressignificar os sintomas e várias outras aulas que vão ajudar você a entender muito sobre a sua identidade, tá bom, gente? E a gente se vê amanhã num próximo vídeo.